Olá pessoal, tudo bem? Como eu disse para vocês que seria em breve, aqui estamos de volta. Vamos para a nossa quarta aula, onde nós vamos falar sobre equipamentos auxiliares utilizados na iluminação. Bom, a iluminação, além das lâmpadas, ela precisa de equipamentos para que possa funcionar adequadamente de acordo com aquilo que nós projetamos, com aquilo que nós desejamos. Além do mais, elas têm cada tipo de equipamento, ele tem uma utilidade, né, dentro do sistema de iluminação. A luminária, que é um dos principais equipamentos que nós temos, ela tem a função de abrigar a lâmpada e dar direcionamento à luz. Além do que, a luminária ela vai dar também uma questão estética, de beleza ao ambiente. Nós temos vários tipos de luminárias. Nós temos luminárias industriais, que são esses tipos de luminárias que tem essa canopla que protege a lâmpada. Nós temos luminárias para escritórios, que são as luminárias fluorescentes, né? Nós temos vários tamanhos de luminária e vários tipos. Então, cada luminária tem a sua função. Como eu disse na aula passada, cada luminária vai ter o seu índice de iluminamento, ou seja, quantos % de luz essa luminária vai estar disponibilizando para o ambiente. Bom, além da luminária, nós temos outras coisas, outros tipos de equipamentos importantes também, que é o soquete. O que o soquete faz? Ele tem a função de fixar a lâmpada de uma maneira mecânica e elétrica. Então ele tem dentro dos seus tipos de soquetes, nós temos soquetes de porcelana, nós temos soquetes de plásticos. Cada atividade, ou seja, para cada tipo de lâmpada, existe uma necessidade de um soquete diferente. Ah, por que o soquete de porcelana? Porque existe lâmpadas de grande potência que emite um calor da lâmpada muito grande, um calor que pode danificar o soquete. Por isso, se utiliza o soquete de porcelana, que é um soquete que não recebe essa influência de calor. Se fosse um soquete de plástico, o calor poderia derreter o soquete, certo? A proteção. E com isso, danificar e para que possa, inclusive, na hora da manutenção, termos algum tipo de problema. Os soquetes, eles são divididos por tamanho, ou seja, pelo tamanho da rosca da lâmpada. Então, nós temos soquete de E12, todo soquete, ele vem, a maioria dos soquetes, ele vem acompanhado de uma letra e um número que tem um significado. Bom, o soquete E12, ele tem o quê? Ele tem E é a identificação e ele tem 12 milímetros de rosca, ou seja, são lâmpadas pequenas. Depois nós temos o soquete E14, o soquete E27, que é o normal, que é o soquete que nós utilizamos praticamente em todas as lâmpadas que nós temos em casa, e o soquete E40, que ele tem 40 milímetros de diâmetro, que é os soquetes utilizados nas lâmpadas de descarga, que foi um dos assuntos que nós tratamos na aula passada. As lâmpadas de descarga são lâmpadas utilizadas na iluminação pública. Como são lâmpadas de grande potência, ou seja, com uma corrente elétrica muito alta, ela precisa então ter um equipamento, um soquete adequado para isso. Todo soquete E40, ele é de porcelana, certo? Para que vocês não confundam a questão disso. Mas nós vamos encontrar os soquetes E27, que são nas lâmpadas comuns. Esses soquetes são praticamente quase todos hoje, utilizamos o plástico. Nós temos o soquete que é de pino, certo? Nós temos o soquete, o B22, que é um soquete baioneta, que são os soquetes utilizados em lâmpadas de geladeira, esse tipo de coisa. Então, para cada, os soquetes de lâmpadas tipo garra, né? Então, e os soquetes também utilizados para o start das lâmpadas fluorescentes.
que hoje praticamente nós não usamos mais. Como eu também falei na aula passada, hoje as lâmpadas estão sendo substituídas basicamente todas por lâmpadas de LED. Porém, as lâmpadas de LED, elas vão utilizar o soquete tipo G, ou seja, o soquete que tem um ponto de contato, ou o MR16, que são os soquetes que nós temos de pino, ok? Nós temos também outros equipamentos, o que é o quê? O transformador, né? O transformador é um equipamento auxiliar, cuja função é converter a tensão primária para outro valor de tensão secundária. O que significa isso para nós? Que eu tenho lâmpadas que funcionam numa tensão menor do que a tensão que nós temos. Por exemplo, eu tenho lâmpadas que funcionam em 12 volts. Então, preciso de um transformador que vai pegar uma tensão primária, que pode ser 127, ou 220, ou 380, e assim por diante, e vai transformar isso numa tensão de 12 volts. Mas também temos os transformadores de iluminação pública, são transformadores grandes, que são utilizados em várias lâmpadas ao mesmo tempo. A iluminação pública, por exemplo, ela precisa de um transformador que vai pegar uma tensão de 13.800 volts ou 34.500 volts e vai deixar para 220 volts ou 127 volts, dependendo do tipo de iluminação que nós vamos estar utilizando. Normalmente, a iluminação pública utiliza 220 volts. Então, um único transformador pode alimentar mais de uma lâmpada, porém tem uma questão. A somatória de todas as lâmpadas não pode ultrapassar a potência de transformação daquele transformador. Ok? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu não vou ter um funcionamento adequado de todas as lâmpadas. Nós vamos encontrar também um outro equipamento auxiliar que é necessário para o funcionamento das lâmpadas de descarga, que é o reator. O reator é o equipamento auxiliar ligado entre a rede e a lâmpada de descarga e cuja função é estabilizar a corrente através da mesma. Cada tipo de lâmpada requer um reator específico. Então, ou seja, cada um no seu quadrado. O que quer dizer isso? Eu não posso usar um reator de vapor de mercúrio numa lâmpada a vapor de sódio. Eu não posso usar um reator de uma lâmpada fluorescente para uma lâmpada a vapor metálico. Então, para cada tipo de lâmpada, existe um reator adequado para isso. Bom, o reator, nós temos um reator interno, que são reatores que não podem ser utilizados ao tempo. Esses reatores são utilizados na iluminação de lâmpadas fluorescentes, né? Então, e nós temos o reator de lâmpada de uso externo, que são utilizados na iluminação pública. Esses reatores de uso externos, eles são protegidos para receber todos os intempéries possíveis, chuva, sol, poeira e assim por diante. Então, por isso a importância de nós conhecermos cada equipamento que nós vamos utilizar em cada tipo de iluminação que nós teremos. Nós vamos encontrar um outro reator, que é o reator de corrente contínua, que é um reator especial. Ele é um oscilador eletrônico alimentado por uma fonte de corrente contínua, cuja função é fornecer características necessárias para o perfeito funcionamento das lâmpadas. Bom, o reator de corrente contínua é aquele que é ligado a uma bateria, não é ligado na nossa rede normal, de corrente alternada, de 127, 220 volts e assim por diante. O reator de corrente contínua, nós utilizamos muito eles em iluminações de veículos, iluminações de ônibus, por exemplo. Dentro de um ônibus existe uma iluminação. Como que essa lâmpada funciona? Ela precisa usar este tipo de reator, que ele vai pegar a carga da bateria e vai transformar uma tensão suficiente para que aquela lâmpada possa funcionar normalmente.
Outra coisa que nós encontramos, hoje já é raro a gente encontrar inclusive, são os starts. Os starts, ele precisa de um soquete, certo? E essa aqui é a parte interna do start. Então ele precisa de um soquete, que ele vem nessa forma aqui, o soquete é esse pretinho. Então o que vai acontecer? Quando eu coloco o start, o próprio nome já está dizendo start, início, ou seja, partida. A função do start é só uma: dar partida às lâmpadas fluorescentes mais antigas. As lâmpadas atuais, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes de 32 watts, elas necessitam obrigatoriamente de um reator eletrônico. Então, o reator eletrônico ou de partida rápida são reatores que não têm o start, eles já têm um start interno. O que acontece? A partir do momento em que eu deu partida na lâmpada, que a lâmpada estabilizou, eu posso retirar o start, que a lâmpada vai continuar funcionando normalmente. Então isso significa que o start ele só tem uma função, que é a partida da corrente para que o reator possa acionar a lâmpada e automaticamente ela ionizar e acender. Nós vamos encontrar isso já utilizado dentro das lâmpadas de alta pressão, que são os ignitores. O ignitor é um dispositivo que tem a função de fornecer à lâmpada um pulso de tensão necessário para o acendimento da mesma. Então o que acontece? Todo reator ele precisa de um ignitor. Aquele reator que nós vimos lá atrás, aquele reator de uso de lâmpada, de uso externo, ele tem o ignitor já embutido dentro do bloco, certo? Ali ele tem tanto o ignitor como um outro equipamento que nós vamos ver mais à frente, que é o capacitor. Então, para que o ignitor, é o que o nome diz, ignitor, ele dá ignição, ele dá a partida na lâmpada, ele tem basicamente a mesma função do start para a lâmpada fluorescente. Porém, eu preciso de um ignitor para que eu possa ter o mesmo start, ou seja, a mesma ligação, dar a ignição para a lâmpada de alta pressão. Outro equipamento que nós vamos encontrar são os capacitores. Bom, o capacitor ele tem uma função diferente. Ele é o que é corrigir o sistema de reator magnético. Ele corrige o fator de potência. Todo ignitor, todo reator magnético, ele tem um embobinamento. Todo material embobinado, ele gera um fator de potência, que é o quê? São perdas que nós temos dentro do equipamento. Estas perdas, elas precisam ser compensadas para que ela não provoque um dano, senão eu tenho que produzir um reator muito maior para que ele possa suprir as perdas e a necessidade da lâmpada. Por isso, então, nós instalamos um capacitor. Esse capacitor, ele limita esta perda, ou seja, ele corrige esta perda, fazendo com que toda a potência do reator seja aproveitado pela lâmpada. Então, nós temos os reatores de alto fator de potência, que é o ideal, que é aquele que contém os capacitores, e nós temos reatores de baixo fator de potência, que é o que não tem o capacitor. Bom, a importância do capacitor é por quê? Porque com esta correção nós evitamos as perdas e automaticamente nós deixamos de pagar mais energia para a concessionária em relação a esta questão do capacitor. Outra coisa que nós encontramos, um equipamento muito legal para a gente utilizar, é o dimmer, certo? O dimmer, ele tem uma função de variar a intensidade de luz de acordo com a necessidade que nós temos. O dimmer, ele é um aparelhozinho que é instalado no lugar do interruptor da lâmpada,
E ele tem a função que nós fazemos o quê? Nós diminuímos a intensidade, ou seja, nós diminuímos a tensão que nós colocamos na lâmpada, com isso nós diminuímos a intensidade luminosa desta lâmpada. Então, lembrado lá nas aulas passadas que eu disse que o fluxo luminoso de uma lâmpada, ele depende do quê? Ele depende da tensão que esta lâmpada está recebendo. Então, existem lâmpadas que são dimirível. O que é isto? Elas aceitam ser instaladas um dimmer. Ou seja, elas aceitam que nós reduzamos a sua tensão e, consequentemente, vamos reduzir a intensidade luminosa, o fluxo luminoso que está ali sendo disponibilizado. Então, o dimmer ele tem uma função legal dentro de um quarto. Como assim? Eu não quero acender a luz totalmente. O que eu faço? Eu vou aumentando a tensão, ou seja, eu vou desligando ou acendendo lentamente a lâmpada até que ela não nos cause um impacto na nossa vista, certo? O ideal disso é para a gente poder ter uma iluminação num quarto de bebê, onde a gente não quer deixar totalmente no escuro nem totalmente acesa. Então a gente vai deixar uma luz um pouco mais na penumbra, um pouco mais confortável, como eu disse para vocês na aula passada. A luminosidade, a claridade, ela pode ter mais conforto ou não. Então tudo isso é possível dentro da luminotécnica. Então tudo isso é possível nós fazermos utilizando esses equipamentos que nós temos. Então todos esses equipamentos que eu falei com vocês hoje, eles estão disponibilizados nas lojas de materiais. Mas para isso nós precisamos, por que eu disse que é importante nós conhecermos os equipamentos, que esta é uma disciplina de conhecimento, porque eu preciso conhecer, de conhecimento e de aprendizado, né? Porque eu preciso também conhecer os equipamentos, saber quais são as funções, o que ele nos propõe, nos proporciona, para que eu possa escolher a melhor iluminação que nós tenhamos. Bom, esses equipamentos nós vamos utilizar no dia a dia. Espero que vocês, dentro desta aula, tenham compreendido bem, não tenham dúvidas em relação aos equipamentos. Como é que eu não vou ter dúvida? Pesquisando sobre os equipamentos na internet, nos catálogos dos fabricantes, quais são os tipos de lâmpadas que podem ser utilizadas com dimmer, quais são os tipos de capacitores que nós temos. Tudo isso eu vou deixar para vocês dentro de uma atividade no portal, para que vocês possam preencher, possam responder e nos mandar. Mas, se você tiver alguma dúvida, não deixe de mandar um e-mail para nós, não deixe de mandar um questionamento pelo WhatsApp ou por e-mail, para que a gente possa estar tirando as suas dúvidas. É importante que você tenha essa interação com a gente, para que a gente possa saber se você está aprendendo direito ou não. Entendido? Bom, a nossa aula de hoje, que nós falamos sobre os equipamentos auxiliares, e com isso nós esperamos que vocês tenham um bom aprendizado e até a próxima aula, ok?